A inspiração dele foi meteorológica. Talvez tenha visto banquisas desmoronando e fez o que chamamos de analogia científica com as rochas sólidas do planeta. Poucos geólogos, porém, aceitaram a teoria de um simples meteorologista. Houve total rejeição ao que Wegener postulava. Imaginem um continente gigantesco navegar pelos oceanos e atravessar sozinho metade do globo. Durante toda a vida, Wegener lutou para conseguir provas dessa teoria, mas suas tentativas acabaram levando-o para a morte. Em 1930, sua última expedição à Groenlândia terminou em tragédia, quando ele se perdeu em uma nevasca. Numa situação dessas, em uma geleira, é difícil achar o caminho. Estando separado do acampamento e dos companheiros da expedição, ele se perdeu e morreu congelado. Wegener morrera, mas a teoria da deriva continental está bem viva. A viravolta aconteceu quando a Marinha Americana publicou um mapa global do leito oceânico, encomendado pelo governo durante a Segunda Grande Guerra. E foi esse mapa que revelou um dos maiores segredos da Terra. A rede fraturada de vulcões submersos ergueu-se em ilhas e ilhotas que dividiram os oceanos com enormes placas de crosta. Tais placas levaram à criação da chamada tectônica de placas. Esses movimentos deram a explicação da deriva continental e provaram que o leito oceânico vive em contínua reciclagem. A tectônica de placas baseia-se totalmente na destruição do antigo e na criação do novo. Muito abaixo da superfície da água, a rocha encontra-se em contínuo movimento circular, acompanhando correntes quentes convectivas geradas no seio do planeta. Onde tais correntes se erguem, formam-se fissuras, e as placas são empurradas enquanto o novo manto de água ocupa seu lugar. Quando as correntes voltam para baixo, arrastam consigo parte das águas que entram em revolução. À medida que o manto oceânico se move, os continentes o acompanham. O manto oceânico arrasta o continente consigo. O processo lembra um elevador ou uma esteira rolante. Esse processo de criação é visível hoje em uma ilha rochosa no meio do Atlântico. Islândia. Ela está em uma cordilheira submersa no Atlântico, montanhas vulcânicas de 16 mil quilômetros. Elas marcam uma das mais profundas fendas da crosta terrestre. A Islândia é, de fato, o pico dessa cadeia. É como um grande vulcão achatado na ponta. O sismólogo Paul Einarsson é perito em vulcanismo nessa ilha remota. Um vulcanismo que está ajudando o Atlântico a se expandir. Ocasionalmente, um tipo incomum de erupção vulcânica nessa ilha confirma o processo da tectônica de placas. A erupção de fissura. Ela forma uma muralha de fogo. Pode atingir 40 quilômetros de extensão e expelir lava a dezenas de metros de altura. As pessoas têm medo, sim. Respeitam os vulcões. As fissuras marcam o caminho da profunda fronteira que está criando o Atlântico. Ao longo da ilha, de nordeste a sudoeste, acham-se vestígios de tais erupções, cicatrizando a paisagem rochosa com cânions. Esses cânions estão alargando a Islândia aos poucos. Em sua base, nova crosta vai sendo criada, empurrando a Europa para mais longe da América. Bom, nós estamos em uma fissura, como chamamos, entre duas placas continentais ou placas da crosta. À minha esquerda está a placa norte-americana e do outro lado temos a Europa. Esta fissura cortou um fluxo de lava que jorrou aqui há 8.000 anos.
É o tanto que as placas se moveram em 8 milênios. O índice de deriva continental é de 2,5 cm por ano. A mesma velocidade em que crescem nossas unhas. 2,5 cm por ano. Significa que, uma vez em uma geração, a América e a Europa se afastarão menos de 2 metros. Mas após milhões de anos, essa velocidade foi suficiente para deslocar os continentes por milhares de quilômetros. Com a tectônica de placas servindo-lhe de guia, o geólogo Mark McManaman reconstruiu a épica história do movimento continental. De amostras obtidas das bordas continentais, ele estudou fósseis e microfósseis, combinando com vários tipos de rocha antiga para saber onde os continentes se encontravam. É uma tarefa capciosa, meio maluca. Você junta as peças e precisa estudar qualquer pista possível, qualquer marca diferente, até conseguir juntar uma margem continental a outra. Mas os geólogos estão convencidos de que podem rastrear o movimento dos continentes até 1 bilhão de anos atrás, quando houve uma colisão de massas continentais. À medida que os oceanos entre continentes foram sendo engolidos, as grandes massas de terra juntaram-se no que se chamou de supercontinente, Rodinia. Acredita-se que o Canadá e os Estados Unidos formaram o coração do supercontinente, com outros fragmentos em volta. Mas Rodinia não se parecia com nenhum de nossos continentes. Era um lugar desolado e sem vida. Seria como viver no deserto. Era semelhante a certas zonas do Saara ou do Vale da Morte. Não havia plantas, nem florestas, nem pradarias. Rodinia deve ter sido um continente estéril. Rodinia pode ter sido estéril, mas produziu forte efeito na vida marinha emergente. Nas águas oxigenadas, formas primitivas de vida floresciam ao lado dos estromatólitos. Mas o continente causaria um choque nessa vida. Rodinia estava prestes a ser o que hoje chamamos de mundo de neve, o pior frio que o mundo conheceria. Há cerca de 700 milhões de anos, a posição de Rodinia bloqueava as correntes que transportavam água quente do Equador para os polos. Sem esse calor, as regiões polares congelaram. O gelo resultante refletia para longe os raios de sol, e num catastrófico efeito de bola de neve, a temperatura caiu ainda mais. E o gelo avançou para invadir a Terra. Na superfície, a temperatura média era de 40 graus abaixo de zero. Os oceanos ganharam um cobertor de gelo de mais de 1 quilômetro de espessura. A única vida na Terra, bactérias marinhas e algas, ficaram presas abaixo do gelo e na escuridão. O resultado foi desastroso. Com exceção de alguns poucos, os organismos foram extintos. O planeta todo estava morrendo. $650 milhões de anos atrás. A mudança do clima ocasionada pela formação de Rodinia fez com que a Terra ganhasse uma capa de gelo de mais de 1 quilômetro de espessura. A temperatura flutuava perto dos 40 graus Celsius negativos. A única vida no planeta era de organismos marinhos, que quase se extinguiram. O futuro da vida na Terra estava em perigo. Mas sob a capa de gelo, o supercontinente se agitava. Violentas erupções vulcânicas começaram a dividir Rodinia.
O acúmulo de intenso calor na base do supercontinente